E aí, pessoal, vamos falar agora então sobre semelhanças atômicas? Semelhanças atômicas, elas podem acontecer de 4 formas. A primeira e mais importante delas são os isótopos. Eu vou colocar o P maiúsculo, que é só para a gente poder lembrar que é o número de prótons. Uma vez que iso significa igual e esse P, prótons, são átomos então que têm a mesma quantidade de prótons. E em especial, os átomos que são isótopos, eles formam um único elemento químico. Então essa semelhança, elemento químico. Essa semelhança é muito importante por isso. Então, eu vou dar alguns exemplos. Exemplo 1, quando eu pego o hidrogênio, o deutério e o trítio. Eu tenho 3 átomos diferentes, que têm números de massa, né, quantidade de nêutrons diferentes, mas que o conjunto deles forma o elemento químico hidrogênio, que todos eles têm um número atômico 1, mesmo número de prótons. Um outro exemplo do carbono. Carbono 12, carbono 13 e carbono 14. Ó, todos eles têm o mesmo número atômico, o mesmo símbolo, porém a quantidade de massa é diferente porque o seu número de nêutrons é diferente. Né? O carbono 12 é o carbono que existe com mais de 90% de ocorrência na natureza, é aquele formador, né, dos compostos orgânicos. O carbono 13, a porcentagem dele é muito pequena, e o carbono 14 é aquele de datação de materiais fósseis, né? Porque ele é radioativo. Então, o conjunto desses átomos forma o elemento químico carbono. Vamos então para a segunda semelhança. Os átomos que são, então, isótonos, percebam agora que eu coloquei o N maiúsculo. Iso igual N maiúsculo para a gente poder lembrar de nêutrons. Então, são átomos que têm a mesma quantidade de nêutrons. Eu vou pegar o carbono 13 como exemplo e o nitrogênio. Ó, os dois são elementos químicos diferentes, mas que a sua quantidade de nêutrons é igual. A quantidade de nêutrons, 13 menos 6, 7, 14 menos 7, 7. Essa semelhança não tem nenhuma implicação, é só mesmo para que a gente possa entender átomos que têm a mesma quantidade de nêutrons. Vamos ver agora átomos, então, que são isóbaros. Ó, percebam que agora eu coloquei o A maiúsculo, que é para a gente lembrar do número de massa. Iso igual o A maiúsculo, para a gente lembrar o número de massa. Então, são átomos que têm o mesmo número de massa. Vou colocar como exemplo, então, o cálcio e o potássio. Ó, até na sua representação, o mesmo número de massa, que é aquela representação em cima do lado esquerdo. E já os átomos que são isoeletrônicos, iso igual eletrônicos relativo a elétrons. Então, são átomos que têm a mesma quantidade de elétrons. Isso em especial acontece quando eu tenho as séries isoeletrônicas, que é um conjunto de átomos que acaba ficando com a mesma quantidade de elétrons. Podem ser cátions, ânions ou átomos eletricamente nêutrons. Eu vou dar um exemplo. Eu posso ter o flúor, eu posso ter o neônio
e eu posso ter o sódio. Deixa eu dar uma melhorada aqui. Em todas essas espécies, a quantidade de elétrons é a mesma. Ó, percebam bem. Para o flúor, o número atômico dele é 9, só que ele recebeu um elétron, ele é um ânion, então ele tem 10 elétrons. Para o neônio, é uma espécie eletricamente neutra, então o número atômico é a própria quantidade de elétrons. E aqui para o sódio, sendo ele um cátion, o número atômico 11, perdeu um elétron, 10 elétrons. Espécies que têm a mesma quantidade de elétrons são chamadas de isoeletrônicos. Beleza, pessoal? Então, as semelhanças atômicas são 4. Isótopos, isótonos, isóbaros e isoeletrônicos. Até o próximo vídeo.